Esse mês estamos trabalhando um pouco sobre a questão de família, de influência na vida das crianças, mas todos nós temos uma criança dentro da gente, não é não? Então vamos ser ministrados de uma forma geral. Segunda carta de Paulo a Timóteo, eu vou ler até o verso 12, iniciando a carta até o verso 12. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porquanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Amém, amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, obrigado. Nós te glorificamos mesmo pela palavra, por essa bênção que alimenta a nossa vida, e pedimos que o Senhor ministre no nosso coração de uma forma muito especial, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós oramos aqui pelo acampamento dos adolescentes, e é interessante porque há estudos que falam de como que essa janela, infância até adolescência, é a janela-chave para a conversão de tanta gente. Se a gente for fazer uma pesquisa, especialmente quem cresceu dentro desse ambiente mais cristão, o momento de decisão geralmente é o momento da infância e da adolescência, aquela decisão de entrega a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente tem a ideia assim, não, o pessoal, o jovem acaba saindo da igreja, desviando. Estatisticamente não é uma verdade isso. A gente vê que as decisões mesmo que transformaram as vidas das pessoas aconteceram nessa janela. Por isso que é tão importante. Por isso que o Ministério Infantil aqui, a gente tem esse investimento. Por isso que nós temos hoje mais de 400 adolescentes lá louvando a Deus. Eu vi alguns vídeos, eu falei com o pastor Israel, isso aqui é o Martim. Porque é como se a gente visse isso daqui, lotado de adolescentes, um galpão e o pessoal animado, e a gente já tem notícia assim, de menino que chegou lá ateu e já está assim, larga esse negócio para lá, vamos conversar esse negócio direito aqui, que o negócio estou gostando desse negócio aqui. Então, a gente precisa orar mesmo, porque não é o ambiente, não é a música, não é a amizade, tudo isso ajuda a dar aquela amolecida, mas a única coisa que quebranta o coração é o Espírito de Deus, e Ele está presente naquele lugar, como está presente aqui. Então precisamos continuar orando. E é interessante porque Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele está escrevendo para um jovem, mas é um jovem que ele conhece a história, ele conhece a história e valoriza essa história da família. Ele cita a avó, ele cita a mãe de Timóteo e fala, olha, você foi criado, você sabe bem como você foi criado. Então, lança mão dessas raízes, lança mão daquilo que está arraigado, que vem da sua vida, porque tem valor nisso.
tem grande valor nisso. E aí ele começa, esse trecho que nós lemos, tem muito assunto que daria para fazer uma série de mensagens aqui. Mas eu queria atentar para alguns valores da família que vão fazer diferença na nossa vida, e eu não estou olhando só para crianças, não, eu estou olhando para a família de uma forma geral. Como que, ainda que a gente tenha famílias já crescidinhas dentro de casa, pequenas mudanças podem transformar a nossa casa. E essas lições eu queria tirar daqui dessa fala de Paulo, porque era um estilo de vida da igreja, era um estilo de vida de Paulo, era um estilo de vida de quem conhecia o Senhor e, mais ainda, vivia nessa caminhada, nessa atmosfera, nesse ambiente de adoração ao Senhor Jesus. E quando a gente abre de cara aqui, Paulo começa dizendo no verso 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, de consciência limpa. É impressionante como que Paulo, em todas as suas cartas, ele geralmente começa assim: eu dou graças a Deus. Eu sou grato a Deus, eu agradeço a Deus. A gratidão, gente, gratidão tem um poder na vida da gente que a gente não faz ideia. Uma vida de gratidão é uma vida que muda a perspectiva toda da gente. E Paulo sabia disso, e todas as cartas, 1 Tessalonicenses, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando ele cita as Escrituras, ele está citando Escrituras do Antigo Testamento, no caso deles lá, que remetem a muita gratidão. Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor. Vamos lá? Eu sei que um monte de gente sabe. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Glória a Deus mesmo. Isso, quando a gente faz uma busca, fazendo uma pesquisa sobre gratidão na Bíblia, só por palavra-chave, assim, a gente dá uma busca nos programas de computador e fala assim, dou graças. Você vai vendo em todos os livros da Bíblia. Mas quando chega em Salmos, é assim, coalhado de graças, de gratidão, de dar graças nos Salmos. E Paulo cresceu com isso, Timóteo cresceu com isso, conhecendo muito bem as Escrituras e conhecendo o poder, a transformação que é essa caminhada na gratidão. Por isso Paulo escreve aos Colossenses: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tem uma frase aqui que talvez quem é mais de tempo da oitava vai lembrar: a gratidão fecha a porta na cara do diabo. O pastor Jeremias costumava dizer isso. Tem um tempo que eu não escuto aqui, mas vira e mexe, o pastor Jeremias falava isso aqui: a gratidão fecha a porta na cara do diabo. Sabe por quê? A sementinha da ingratidão foi exatamente o que ele lançou, o diabo lançou no coração de Adão e Eva lá no Éden. Deus não está tratando vocês como deveria. Deus está escondendo de vocês. E o que era uma vida de gratidão a Deus, começou, Adão e Eva ficaram assim, será que é? Não, eu poderia ser mais. Eu poderia ter mais. E aí esse sentimento, essa mentalidade começa a entrar no coração deles e muitas vezes a fórmula continua sendo a mesma. O diabo tenta lançar pensamentos na nossa mente de ingratidão. Eu não poderia estar passando por isso. Eu merecia mais do que isso. Eu trabalhei e o outro é que ganhou os aplausos. Eu fiz, e o outro não fez nada e ele ganhou mais do que eu. E aí a ingratidão começa a achar espaço dentro do nosso coração. E a gente traz a ingratidão para dentro de casa. E sem perceber, a gente vai semeando a ingratidão dentro da nossa família. Sem perceber, a gente vai deixando a ingratidão achar espaço no coração dos nossos filhos. E sabe onde é que muitas vezes isso estoura num coração orgulhoso, porque eu começo a me achar melhor do que o outro. Por quê?
se o outro é menos do que eu e eu não tenho, a ingratidão acha espaço. E aí eu vou ficando cada vez mais indignado com a situação. Em vez de estar indignado, biblicamente, indignado contra o pecado, indignado contra a injustiça, indignado contra o mal, não, eu vivo uma vida indignado porque eu não tenho o que eu deveria ter. Isso consome a minha vida e eu começo a criar os meus filhos debaixo dessa ideia. E aí vem a rede social e turbina o negócio mais ainda. Por isso que hoje a gente vê tanta vitimização, tanta gente, no que a gente fala, no mimimi. Mas isso não poderia acontecer. Em vez da gente arregaçar as mangas e servir o Senhor com gratidão por aquilo que Ele tem nos dado, não. A gente começa a olhar o que a gente não tem. A gente começa a reparar naquilo que a gente não tem. E é interessante, muitos conhecem aqui, nossa irmã Alice, esposa do pastor Rosifran. Missionários nossos trabalham com cuidado de famílias e de filhos de missionários. E até pouco tempo eles moravam em Montes Claros e estavam ali na base, no MTC, era a escola da missão, da UEC, da Missão Amém. E a Alice compartilhou uma coisa que ela disse, olha, isso foi transformador para a minha vida. Ela teve essa ideia de um livro e desafiou a sala que ela estava dando, ela estava ministrando na sala, e ela falou assim, olha, neste semestre, nesse período que nós vamos aqui estar juntos no curso, eu quero desafiar vocês a uma coisa. Todas as nossas aulas, não sei se era uma vez, 2 vezes por semana, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, vocês vão ter que trazer para mim, ou para a turma, uma pequena lista de 3 motivos de gratidão a Deus. Detalhe, não pode repetir. Pode repetir até assim, né? Às vezes eles vão trazer juntos e um falou, outro falou igual, não tem problema. Mas na semana seguinte, na aula seguinte, não podia repetir. E aí no início foi mais fácil, né? Eu agradeço a Deus pelo almoço, pronto, já arriscou o almoço, não pode agradecer o almoço na próxima aula. Eu agradeço pelo ar que eu respiro, pronto, queimou, agora ar não pode voltar na lista. E aí, o que aconteceu foi que aquela turma inteira começou a olhar para o dia procurando motivos de gratidão. Um olhar, em vez de olhar o que não tinha, começou a olhar o que tinha. E isso, eles começaram a trazer coisas pequenas, às vezes, pela cor da flor do jardim, no caminho do alojamento até a sala de aula. Porque fulano chegou para mim e me deu um abraço. Isso, ao longo do curso, foi transformando. A hora que chegaram no final, numa avaliação, o ambiente da sala mudou. Diz a Alice que o ambiente da escola, porque era uma escola de internato, o pessoal morava lá, o ambiente todo mudou, porque tinham que trazer 3 motivos de gratidão em toda a aula. Como que isso muda a vida da gente? Muda a família da gente, transforma. E quando a gente olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, gratidão em cima de gratidão, a gente vê o valor, a forma como Deus imprime isso de valor na nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não vamos deixar isso escoar pelos nossos dedos, não. Vamos fazer da nossa casa um motivo, um ambiente onde a gratidão é vivida intensamente. Eu quero desafiar-nos, não só desafiá-los, ou nos desafiarmos a, quem sabe, fazer durante um tempo, o tempo que puder, essa dinâmica. Faça isso essa semana. Compartilhe em família, todos os dias, 3 motivos de gratidão. Eu tenho certeza que o nosso olhar para a vida vai mudar. E a nossa consciência da presença de Deus vai mudar. Pelo menos, eu estou meio que forçado ou eu faço isso, ou eu entro em parafuso. Porque um monte de coisa que eu conseguia fazer, eu não posso mais. E eu comentei isso outro dia, eu passo ali na Zé Canto Silveira, quando eu vou para fisioterapia, e eu vejo o pessoal caminhando lá, e eu lembro que direto, 2, 3 vezes, 4 vezes por semana, eu fazia caminhada ali na Canto Silveira. Eu poderia muito bem olhar para lá e falar assim, Deus,
puxa vida, hein? O senhor quebrou minhas pernas, hein? Não estou conseguindo mais fazer essa caminhada. Mas eu posso olhar para a jornada que eu estou fazendo e dizer assim, Deus, obrigado, porque eu tenho uma fisioterapia para fazer. Obrigado, porque o Senhor está me dando condições de fazer um tratamento. Obrigado, porque ainda que cambaleando, eu estou conseguindo chegar aqui com a ajuda dos irmãos, sentar e pregar. Obrigado por um monte de coisas. Obrigado pelo ar que eu respiro. E ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no meu Senhor. Amém? Amém. Mas ele não para só aí. Ele continua dizendo, e no verso 4, ele diz assim, lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Olha só que interessante. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Em um verso, ele põe dois sentimentos completamente diferentes. Ainda que as lágrimas, a tristeza não seja dele, seja de Timóteo, ele está se lembrando das lágrimas de Timóteo. Ele diz assim, eu quero te ver para que eu possa transbordar de alegria. E acho interessante porque, muito provavelmente, Timóteo havia sido, não provavelmente, isso aqui é fato, Timóteo havia sido deixado por Paulo em Éfeso para tomar conta da igreja lá, para organizar, para trabalhar a liderança, para dar uma geral na igreja que era uma igreja muito boa, mas precisava de uma liderança boa. Timóteo jovem foi deixado em Éfeso para isso. E o muito provavelmente que eu falei era que a despedida de Timóteo e Paulo talvez não tenha sido tão tranquila assim. Timóteo caminhava com Paulo e de uma hora para outra Paulo diz assim, você não vai continuar com a gente não, você vai ficar aí em Éfeso. Essas lágrimas, a Bíblia não fala, Paulo não fala, nem Timóteo, eles não falam o que eram essas lágrimas, mas há uma desconfiança de que Paulo, ao deixar Timóteo jovem, junto com o cara que era, puxa vida, eu sou o pupilo dele, eu sou discípulo dele, eu estou caminhando com ele, e de uma hora para outra eu vou ficar aqui sozinho com essa turma para tomar conta, e Paulo vai dar linha. Então, muito provavelmente, as lágrimas vieram aí de uma despedida que foi difícil. E aquilo causou em Paulo tamanha comoção que, tempos depois, ele preso provavelmente em Roma, ele escreve para Timóteo e fala assim, eu lembro das tuas lágrimas até hoje, mas se você puder vir aqui, eu vou me alegrar demais. Eu lembro com tristeza disso. E por que eu estou falando isso? Porque, gente, nós hoje somos treinados, condicionados a uma vida de alegria, mas não de tristeza. Quando eu falo nós somos condicionados, é porque é só você ligar a televisão, é só você... Televisão até aqui, não, televisão é só notícia ruim mesmo. Mas olha as redes sociais. O que é que nós postamos? Nós postamos as coisas legais. Nós postamos os momentos felizes. Ninguém está muito aí para postar. E quando posta alguma coisa que não é legal, você entra na rede social para dar uma descansada, não é? E aí você vê uma coisa que não está... Puxa vida, não, essa notícia eu quero ver, não. Esse assunto aqui, você está muito deprê. Dá aquela rodada para cima assim e vê aquilo que é bonitinho. A dancinha do momento. O lip sync da moda, e por aí vai, a gente vai se distraindo. A comida, cara, que comida bonita, como é que... E aí a gente vai se distraindo e se anestesiando com momentos de alegria, momentos de prazer, momentos... Só que a gente sabe muito bem que a vida não é assim. E nunca foi assim. A vida dói se você quiser vivê-la. A vida é difícil se você vive ela na intensidade, sem negacionismo. A vida não é uma coisa simples. E o que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, Timóteo, eu estou lidando aqui com as suas lágrimas, mas também tem alegria. E ele escreve dessa prisão várias questões de alegria. Ele escreve aos Filipenses, provavelmente dessa mesma prisão, dizendo, olha, ele diz várias vezes aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. E ele chega ao ponto de dizer assim, ainda que os romanos venham a me executar, eu queria que vocês se alegrassem com a minha vida.
Paulo tinha uma ideia de alegria e de tristeza um pouco diferente. Nós somos de uma geração que tenta abafar a tristeza de tudo quanto é jeito, negar momentos difíceis de tudo quanto é jeito e exaltar os momentos de alegria. Mas o que Paulo faz com a vida dele é mostrar muito bem que na nossa caminhada, a nossa caminhada é misturada de alegria e de tristeza. A vida de uma pessoa normal é dor e é prazer ao mesmo tempo. É uma caminhada que faz a gente avançar, ainda que os dias estão difíceis, e olhar para a vida dizendo assim: eu creio que o Senhor está comigo nesse dia difícil e essa é a minha alegria. Isso faz toda a diferença. Por isso que Tiago, ele abre a carta dele dizendo assim: tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações. Grande alegria. Tiago não era masoquista, mas ele sabia que havia um espaço na vida de qualquer pessoa para sofrer diante do Senhor. E quando a gente sofre diante do Senhor, a gente experimenta a presença do Senhor de uma forma diferente também. Por isso que Jesus, quando ele chega diante do túmulo onde Lázaro estava já em putrefação, ele chega diante do túmulo e diz o texto que Jesus chorou, um dos melhores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Isso me intriga, sabe por quê? Ele sabia desde muito antes, desde antes de Lázaro morrer, ele sabia que ele iria lá ressuscitar Lázaro. E ele está na hora de ressuscitar Lázaro e ele chora. E se tinha uma coisa que Jesus não fazia, era fingimento. Ele chorou a lágrima da tristeza da morte. Ele se permitiu vivenciar isso. Ainda que 5 segundos depois, ele falasse assim: Lázaro, vem para fora. Mas ele se permitiu vivenciar isso. A gente precisa aprender a vivenciar isso em família, sabia? Dentro da família da nossa casa, ensinar os nossos filhos que a vida não é só dancinha de TikTok. A vida não é só esse glamour que é mostrado nas redes sociais. A vida tem sofrimento e é normal sofrer. E uma das grandes dificuldades é que as pessoas estão assim, passando por momentos complicados, principalmente infância e adolescência. Nunca crianças e adolescentes tiraram tanto a sua própria vida como a gente tem visto hoje. Crianças e adolescentes em completo parafuso, porque a nossa sociedade está doida. A nossa geração está completamente sem referência. E se a gente não traz uma referência sadia de sentimentos para dentro da nossa casa, de ensinar os nossos filhos e da gente aprender que é normal a gente passar por dias difíceis e não tem problema chorar, e não tem problema se derramar diante do Senhor, e que Deus continua sendo Deus, ainda que nos dias difíceis, nós vamos viver uma esquizofrenia. Nós vamos viver um negócio que a gente fala uma coisa, Deus está no controle, mas desespera quando as coisas fogem do nosso controle. E Paulo parecia ser esse cara assim, que era um cara organizado. E nós precisamos entender isso, e entender isso entre a gente, porque nós somos família da fé. E a gente conseguir sentar um do lado do outro e perguntar, olhando no olho, como é que você está? Com um detalhe, esperando a resposta. Porque como é que está é um cumprimento, não é? Como é que você está? Estou bem. É um cumprimento, não é uma pergunta. Mas quando a gente pergunta e não cumprimenta, a pessoa muitas vezes entende. Tá, tudo bem, mas como é que você está? Não, estou jóia. Tá, mas como é que está lá na sua casa? Como é que está a família? Porque nós somos família da fé. E se a gente não tiver neste lugar um ambiente para a gente abrir o coração, um ambiente para a gente chorar junto, para a gente orar junto, para doer junto, mas também para rir junto, para celebrar junto, nós não podemos dizer que nós somos família. Por isso que a gente insiste tanto para que todos nós procuremos uma célula para frequentar. E não é para frequentar, é para viver.
Uma célula onde a gente possa gastar um tempo maior sem olhar um para a nuca do outro, olhando e sabendo a cor do olho do outro. E não é só a cor da íris, é a cor do branco do olho, porque tem dia que o branco do olho está vermelho, de chorar. Tem dia que o branco do olho está precisando, está assim, ó, o olho está aquela caixa d'água, precisando de alguém só para encostar e derramar. O problema é que a gente acha que se a pessoa se derramar diante de nós, nós precisamos resolver o problema dela. Quem somos nós? A gente não consegue nem resolver o nosso, não é não? Quanto mais resolver o do outro. Mas quando a gente dá o ombro para o outro, faz uma visita, só para tomar um café, e dizer assim, eu vim aqui para orar com você. Seja no trabalho da pessoa, seja na casa, seja aqui, ou antes de ir embora, deixa eu orar com você. Isso a gente vai se conectando e deixando a vida ser inteira na nossa caminhada. Paulo estava preso, mas nem dentro da prisão ele foi cercado de poder esticar a mão para Timóteo e dizer assim, Timóteo, eu me lembro das lágrimas que você entornou naquele dia. E eu quero muito te ver, para que eu possa me alegrar de novo. Esse era o Paulo. Gratidão, uma vida com emoções equilibradas. Mas tem mais uma coisa que ele coloca aqui, que tem a ver, quando ele diz sobre Timóteo, lá no verso 5, dá uma olhadinha aí, verso 5. Quando ele fala assim, que pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Olha só que interessante. Uma fé sem fingimento, uma fé sincera, uma fé transparente. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos dessa fé dentro das nossas casas. Uma fé transparente, uma fé sem fingimento. Porque, no meu entender, hoje nós estamos vivendo meio que uma crise desse tipo de fé. Há uma relativização muito grande da espiritualidade, dos valores. Hoje nós nem sabemos direito no que cremos. É só a gente ver um pouquinho do que a gente, assim, resposta, por exemplo, pastor Jeremias e alguns pastores da Oitava, no Instagram, eles vão ali respondendo perguntas de pessoas. E de vez em quando tem umas perguntas, como diz o nosso irmão André Valadão, né? Gente, parece que você não é crente não, né? Você não é crente não. O problema é que talvez não seja mesmo. Na internet tem de tudo, tem seguidores e seguidores. Mas de vez em quando tem umas perguntas de pessoas que você vê, são pessoas do contexto evangélico, e fazendo perguntas loucas. E tudo isso passa por uma crise, é uma crise de fé, não deixa de ser uma crise de fé. E quando a gente começa a pensar que nós estamos vivendo uma sociedade baseada, muitas vezes, em rede social, baseada em mostrar o que as outras pessoas querem ver, ou mostrar o que as outras pessoas vão gostar e vão me curtir. Eu sei que nem todo mundo tem rede social, nem todo mundo trabalha com rede social, mas isso está tão já homogeneizado na nossa caminhada, na nossa geração, que ainda que você não tenha, a gente acaba sendo influenciado por isso. E eu começo a mostrar a minha vida para ganhar uma curtida, para ganhar um seguidor. E eu deixo de postar algumas coisas, porque essas coisas não vão ajudar a minha imagem na rede social. E não interessa se a sua rede social é pessoal ou se é do seu trabalho. Do trabalho é a mesma coisa. Eu não vou postar nada de complicado do meu trabalho, porque eu quero passar uma imagem da minha empresa, uma imagem da minha profissão que seja boa. Gente, não tem como separar a profissão e a rede social da nossa vida espiritual. É uma coisa só. Nós vivemos a nossa espiritualidade como nós vivemos o nosso trabalho. Nós vivemos a nossa espiritualidade dentro de casa como nós vivemos a nossa rede social. É tudo um bolo só, não se engane. E aí nós começamos a viver a nossa espiritualidade e ela deixa de ser essa espiritualidade sem fingimento que Paulo elogia Timóteo. E ainda fala, olha Timóteo, eu vi isso na sua avó e na sua mãe.
como eu vejo isso em você, uma espiritualidade transparente. E uma espiritualidade que não é transparente é o maior veneno que existe para os nossos filhos. Sabe por quê? A gente pode viver uma imagem na rede social para fora, da porta para fora, da porta para dentro da igreja. A gente chega aqui com perfuminho, roupa boa, sorriso no rosto, glória a Deus, bate palma, dá o dízimo, fantástico. Mas dentro da nossa casa, os nossos filhos sabem quem nós somos. Dentro da nossa casa, os nossos filhos conhecem a nossa espiritualidade. E quando eles não veem coerência, nós vamos minando a espiritualidade dos nossos filhos. E muitas vezes lá na frente nós, meu filho se desviou. Não estou falando que é isso que é o todo caso, não. Mas às vezes a gente está aqui, meu filho se afastou, sem saber que nós empurramos os nossos filhos para longe do Senhor, pela falta de uma fé sem fingimento. Uma fé que rasga o coração, uma fé que admite pecado, uma fé que vive a presença do Senhor em todo o tempo, que não é uma coisa na frente de uns e outra coisa na frente dos outros, que não lida com a palavra de qualquer jeito, uma fé sem fingimento. Eu acho tão interessante o caso de uma mãe, isso aconteceu ano passado, tem um ano isso, meio do ano passado. Talvez você tenha visto na mídia. A mãe cancelou o TikTok e o Instagram da filha de 14 anos, porque ela achava que não estava fazendo bem para a filha. Detalhe, essa filha tinha mais de 2 milhões de seguidores. Ela tinha um pote quem mexe com o Instagram sabe, isso é um pote de ouro nas mãos. Ganha-se muita grana com isso. Mas a mãe mandou fechar. Disse, minha filha, não quero nem saber, fechou. Os 2 milhões de seguidores enlouqueceram. Bombardearam ela de xingamentos. Como é que você pode fazer isso com sua filha, sua carrasca? E aí ela se encheu daquilo e escreveu um pequeno texto. Falou assim, olha, eu quero que a minha filha saiba quem ela é. Porque o que vocês estão acompanhando na internet não é o que a minha filha é. Vocês acompanham uma imagem dela e eu não quero que ela construa a sua identidade baseada em curtidas de seguidores que ela nem conhece. Eu não quero que ela vista a roupa pensando em curtidas e seguidores que ela nunca viu na vida. Eu quero que ela construa uma identidade sadia. Eu vou te contar, hein? Que mãe. Glória a Deus. Por gente assim. E a gente precisa valorizar isso, a começar de nós. Valorizar isso na nossa fé, porque não adianta a gente tentar separar. A nossa vida é uma coisa só. Uma fé sem fingimento. Sabe qual foi o resultado? Uma vida ousada para viver o Evangelho. No restante, Paulo diz assim, lá no verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor. E o verso 12 ele diz, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Uma vida de gratidão, uma vida organizada emocionalmente, uma vida de fé sem fingimento. Qual que é o resultado disso? Uma vida ousada para viver o Evangelho, não importa o que aconteça, ainda que Paulo estivesse preso, ainda que Timóteo estivesse com lutas lá em Éfeso, eles poderiam dizer, não me envergonho desse Evangelho. E eu vivo esse Evangelho, não importa o que está acontecendo na minha frente. E Paulo chega a dizer assim, está chegando o meu dia. Estava mesmo, não demorou muito, os romanos mandaram decapitá-lo. Não importa, eu sei em quem eu tenho crido. Não abra mão de viver o Evangelho dentro da sua casa. Não abra mão. Se não começar dentro da nossa casa, esse Evangelho não vai para lugar nenhum. Mas se ele começar dentro da nossa casa, não tem barreiras para esse Evangelho avançar.
porque o Senhor vai nos conduzir esse testemunho com ousadia por onde Ele nos levar. Amém? Vamos orar por isso, orar por nossa casa. Feche seus olhos. Coloque seus filhos diante do Senhor nesse momento. Coloque seus pais, talvez você não tenha filhos. Coloque seus pais, seus irmãos, sua casa. Peça a Deus para mudar, não mudar sua família, mudar você. Comece praticando essa gratidão. Fale ao Senhor: Deus, eu preciso do Senhor para ter um momento diferente na minha vida, para viver essa gratidão, olhar com os olhos todo dia, todo dia, todo dia, não para aquilo que eu não tenho, mas para aquilo que o Senhor é. Deus, queremos colocar a nossa vida no Teu altar, pedir que o Senhor venha inundar a nossa vida da Tua presença, nos ajuda a viver uma fé sem fingimento. Deus, tanto fingimento nessa geração, está chegando a eleição aí, nossas eleições de presidente, de deputado, de senador, tanta promessa que a gente sabe que não vai ser cumprida, e a gente acostuma com isso, achando que é normal. Deus, nos livra de achar que o fingimento é normal, que a nossa vida possa ser algo que transforma. As pessoas vão olhar o sorriso no nosso rosto, o brilho no nosso olhar e dizer assim: opa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Nos ajuda a viver as emoções de uma forma plena diante do Senhor, com tristeza, com alegria, mas diante do Senhor, com lutas, com vitórias, mas diante do Senhor. Nos dá a graça, Deus, de sermos transparentes, sem medo de sermos quem nós somos, porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Assim colocamos nossa vida no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jesus te abençoe, irmão.